Foi lançado o livro chamado O Livro dos Espíritos, a Obra Interminável. Dizem que é a continuação do Livro dos Espíritos e que Kardec faz parte dos espíritos que trabalham nesta obra. Elahá, você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Te apertei muito? Olha, Não, né? não, eu desconheço essa obra, a obra Uhum, interminável, eu desconheço. Eu acho uhum, que a doutrina espírita tem muita coisa que já está posta, que a gente não precisa estar refazendo o livro dos espíritos. Sabe por quê? O risco grande de você mexer nisso é que você desconstrói o edifício que está montado. Se a obra foi montada a partir da participação de diversos espíritos, de diversas informações que a gente tem, é porque, na verdade, ali existe um material que cabe a nós estudar, conhecer, sem que a gente queira primeiramente reformar. É lógico que na obra A Gênese, Kardec coloca como uma das 8 características, logo no terceiro capítulo, uma das 8 características, primeiro capítulo, uma das 8 características que a gente tem da doutrina espírita, é no caráter da revelação, é ela ser uma doutrina progressiva. Eu não disse progressista, eu disse progressiva. Doutrina progressiva, ou seja, ela vai sendo alargada com o tempo. E isso acontece sem que tenha que se rever o livro dos Espíritos. Porque, veja, nós não temos no livro dos Espíritos nenhuma informação sobre cidades no mundo espiritual. Mas a obra de André Luiz veio e trouxe essas informações, alargou o nosso entendimento, estendeu a nossa compreensão sobre as coisas. Nós não temos dentro da obra de Beck um detalhado trabalho de análise psicológica do homem, mas a série psicológica de Joana traz esse trabalho de maneira muito interessante. Então, não é preciso que você reforme a obra de Kardec, porque o que vai ser construído tem que ser consentâneo com esse edifício. Então, é como fosse assim: Kardec é o alicerce da doutrina espírita. Nós não podemos colocar nada fora desse alicerce. Então, vem a obra de Emmanuel, a gente assenta em cima do alicerce. Vem a obra de André Luiz, ela se assenta em cima. Vem Vinícius, em cima. Vem Ivone Pereira, em cima. Por quê? Porque são tijolos que vão sendo postos, construindo esse edifício de saber, mas que estão assentados em cima desse alicerce. Aí vem uma obra de fulaninho X, que traz uma série de conceitos que não encaixa no alicerce. Você, puxa, mas aqui tem um conceito meio esquisito. Esse negócio aqui é estranho. Cabe no alicerce? Não. Então a gente abandona esse tijolo, que esse tijolo não edifica nessa obra. Ele pode edificar outra, mas essa ele não edifica. E aí, se você pega a obra de Kardec e vai mexer no alicerce, você vai puxar o alicerce e vai colocar a coisa nova. Será que, de repente, você não vai abalar todo o edifício que tem em cima? Então, o alicerce está posto. Se a gente acha que a gente precisa discutir coisas novas, discuta as coisas novas, desde que sejam consentâneas com a doutrina espírita. Olha o que André Luiz trouxe de contributo. Olha o que Ivone Pereira trouxe de contributo com a obra Memórias de um Suicida. Olha o que Emmanuel trouxe de contribuição. Olha o que Manuel Filomeno trouxe. Olha o trabalho de Joana de Ângeles. E ninguém precisou desconstruir Kardec para trazer essas verdades. Portanto, a gente não precisa desconstruir a obra de Kardec para dizer que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva. A doutrina é progressiva porque os seus ensinamentos nunca se fecham. Nós estamos sempre descobrindo novas coisas e novos desdobramentos estão surgindo. Então, por exemplo, não há nenhuma fala de Kardec sobre transplante de órgãos, mas o livro de Divaldo, Dias Gloriosos, traz informações muito preciosas sobre isso. Então, as obras vão surgindo e vão enriquecendo. Agora, mexer na obra de Kardec, eu acho bastante temerário que a gente faça isso. Dá para a gente trazer novas discussões sem abalar a estrutura, o alicerce da doutrina.